Estamos no ano de 1641, ano em que René Descartes publica suas famosas Meditações Metafísicas. Uma das principais teses desta obra é sua visão do homem como um ser composto de duas substâncias, alma e corpo, tese a qual nós, filósofos, demos o engenhoso nome de dualismo de substâncias. Dualismo porque há duas coisas e substâncias porque são substâncias. A alma, pensava Descartes. Descartes, uma substância completamente imaterial, sede do eu, da consciência, do pensamento, da vontade e de todas as demais propriedades mentais. Enquanto isso, o corpo deve ser entendido como uma substância completamente material, feita de partículas em movimento, sede, sujeito das propriedades físicas como massa, volume, forma, etc. E tudo ia bem na mente do pobre Descartes, até que ele começou a receber objeções, em especial uma para a qual não parecia haver nenhuma resposta satisfatória. Se a alma e o corpo são coisas de natureza tão diferente, uma sendo completamente imaterial e a outra completamente material, como podem interagir entre si? Como pode a alma, uma substância completamente imaterial, sem propriedades físicas, empurrar ou mover as partículas materiais do corpo? E a esse grande problema nós filósofos chamamos de problema da interação. Precisamos de pessoas com mais carisma. E sim, eu sei o que você está pensando, Henrique. O problema da interação é fatal. Contra o dualismo cartesiano é a demonstração irrefutável de sua óbvia falsidade. E eu não te culpo, eu realmente pensava o mesmo. E praticamente todos os filósofos pensaram o mesmo, desde Descartes até mesmo os próprios dualistas, que se afastaram da ideia de interação alma-corpo como se fosse uma praga. Se duvidar, perguntem ao Malebranche, que dizia: na verdade, não é a sua alma que move o seu corpo, mas sim Deus, por ocasião dos pensamentos ou desejos da sua alma. E quando a gente para pensar nisso, é algo um pouco perturbador, para falar a verdade. Então sim, você não está sozinho, você não está louco. O principal problema, o principal obstáculo, a principal objeção pela qual o dualismo de substâncias foi, e ainda é até hoje, tão desprezado na filosofia, é o problema da interação. Mas, e se de verdade me escuta aqui, tá bom, faz esse favor pra mim. E se a gente estiver errado? E se a gente se deixou levar? Por isso, na verdade, é uma objeção bem ruim. Por mais que a gente ache engraçado o dualismo cartesiano, a gente precisa pensar nisso a fundo. Pelo menos eu e você, que somos viciados em filosofia e nos interessa a verdade. E não queremos nos deixar levar apenas por preconceitos dogmáticos que não têm bons argumentos por trás. Vamos lá, te incentivo a refletir criticamente sobre esse tema comigo neste vídeo. Quais motivos nós realmente temos para pensar que é impossível que uma substância imaterial, não constituída, interaja causalmente com uma substância material? Honestamente, e depois de pensar muito, mas muito mesmo, eu não vejo nenhum. E me parece que a objeção acaba se reduzindo a uma mera pergunta retórica. É porque a alma e o corpo teriam naturezas muito diferentes, ok? E qual seria o motivo para pensar que duas coisas de natureza, classe ou tipos muito diferentes não poderiam interagir causalmente entre si? Afinal de contas, há muita gente que pensa que a consciência é algo irredutível ao físico, e que, no entanto, algo de natureza complexa, completamente diferente, como o cérebro, pode produzi-la do zero. E isso parece ainda mais radical do que a simples interação entre duas coisas que já existem. Mesmo que você não pense assim, por que acreditar que duas coisas de naturezas diferentes não podem interagir causalmente? É porque a interação causal exige necessariamente contato físico e, portanto, só pode ocorrer entre duas coisas físicas. Mas quando e como nós demonstramos tal coisa? Será que é um princípio auto-evidente da lógica que todas as pessoas de boa vontade precisam reconhecer? Jesus Cristo revelou isso na Bíblia? Insistir em algo assim, sem mais, começa a dar toda a impressão de que se está pedindo o princípio contra o dualista. Pedir o princípio é argumentar contra uma posição assumindo exatamente o que deveria ser provado. Neste caso, argumentamos contra a ideia de que o não físico pode interagir com o físico, assumindo a priori que o não físico não poderia interagir com o físico. Mas é como se disséssemos que a alma não pode interagir com o corpo. Se interagisse, estaria agindo, o que não pode acontecer, e pronto. Quando a gente raspa a superfície dessa objeção, pela minha experiência, acaba ficando pouco mais do que a afirmação de um dogma.
O não físico não pode interagir com o físico. E ponto final. Mas por que não? Por que não? E não insista, ou faço bullying filosófico com você, só isso. Alguém se solta e diz que para interagir causalmente com algo é preciso transferir energia, mas que, para ter energia, algo precisa ser físico. Mas, de novo, por que deveríamos pensar que necessariamente toda interação causal exige transferência de energia? Eu entendo perfeitamente que o materialista pense assim, mas a pergunta é, por que alguém que não está convencido do materialismo a priori deveria pensar dessa forma? Quando e como? Foi demonstrado que toda interação causal exige troca de energia? Com quais argumentos, com quais experimentos? O filósofo escreve sobre a ideia de que o não físico não pode interagir com o físico. Por que supomos que isso é verdade? É um axioma, algo a priori? Já testamos várias coisas não físicas para ver se afetam o físico. Como sabemos o que causa o quê? Geralmente, isso não é algo que sabemos a priori, mas sim que descobrimos pela experiência. Se A geralmente é seguido por B, adotamos a hipótese de que A causa B. Agora, certos estados mentais são seguidos por certos estados físicos. A intenção de mover a mão geralmente é seguida pela sua mão se movendo. É razoável concluir que os estados mentais afetam os acontecimentos físicos, e isso se mantém mesmo no caso de os estados mentais não serem físicos. Não entendo por que precisamos insistir que isso não pode ser assim. Talvez haja outra forma de contornar a objeção. Se eu quero explicar como a chave liga o carro, isto é uma chave, isto é um carro. Se eu quero explicar como é que a chave liga o carro, posso descrever todo um mecanismo que conecta então o ser sem a alma. Ao toque, ele vai ficar literalmente irritado porque exilgramos corpos. Cat. Seria como agir diretamente sobre as partículas físicas do corpo, e isso não pode ser. O problema dessa objeção é que, se seguida de forma consistente, leva a um regresso ao infinito. Ok? A está conectada causalmente com B por meio de um mecanismo C. Muito bem. Mas o que conecta causalmente A com C? Como A faz isso? Para acionar, produzir e iniciar o mecanismo C? Será que eu preciso postular outro mecanismo anterior, D, por meio do qual A produz C? Mas então, o que conecta causalmente A com D? Como A faz para iniciar ou produzir D? Tenho que dizer que há outro mecanismo que media entre A e D, que é o mecanismo E, e vocês já veem para onde isso está indo. O que isso significa é que, embora seja possível identificar em certos casos mecanismos que mediem, que conectem a causa com seus efeitos mais reais, remotos, isso não pode ir até o infinito, mas tem que terminar em algum lugar, e o lugar onde isso tem que terminar é que em algum momento a simplesmente causa de modo imediato, primitivo, básico e direto seu efeito mais imediato. Um exemplo, como o Sol faz para que a Terra gire ao seu redor? É que o Sol curva o espaço e isso afeta o movimento dos outros planetas. Muito bem, obrigado pela informação. E como o Sol faz para curvar o espaço? O Sol é muito massivo e por isso sua massa curva o espaço. Obrigado de novo. E como a massa faz para curvar o espaço? Para que você quer saber isso? Haha, abraços. A resposta é simplesmente que isso é o que a massa faz. Curva o espaço. E ponto final. E mesmo que descobríssemos que não é assim, mas que existe um mecanismo pelo qual a massa consegue fazer isso, curvar o espaço, isso só teria passado a pergunta para uma etapa anterior. Em algum momento, a explicação terá que se apoiar em uma ação básica e primitiva da causa, produzindo seu efeito mais imediato. Seguindo esse raciocínio, se em última instância, a conexão entre a causa e seu efeito mais imediato não pode ser mediada por nenhum mecanismo, então, por que a interação entre alma e corpo não pode ser desse tipo, básica e primitiva? Como a alma faz para interagir com o corpo? Pois não existe um como, não existe um mecanismo, e isso é simplesmente o que a alma faz. E ponto. Pelo menos, segundo o dualista pode dizer isso perfeitamente, não há nenhum problema com isso. Pode ser algo estranho, claro, principalmente se você já parte a priori do dogma materialista, mas o fato de ser estranho não o torna impossível, e precisamos que essa interação seja impossível para poder descartar o dualismo.
com a veemência com que se quer descartar devido a essa objeção ou problema. E no fundo, a interação causal entre alma e corpo será misteriosa, porque a própria causalidade é estranha e misteriosa. Como é que uma certa causa tem um certo efeito de modo básico, primitivo e imediato, sem mecanismos? Isso é o que é misterioso. E o estranho não é que seja mais misterioso e mais estranho quando é algo não físico que tem um efeito físico. Mas, Henrique, as leis da física e a conservação da energia, é sobre isso que falaremos agora. Aproveita e deixa um like no vídeo, pois me esforcei muito. Há muito trabalho envolvido e sua ajuda me permite alcançar mais pessoas. Obrigado. Outra maneira de contornar a objeção é apelando para o que se conhece como as leis da conservação, como a conservação da. E então, argumentar que a interação dualista entre alma e corpo violaria as leis da física, como a lei da conservação da energia, e que isso é impossível. A lei da conservação da energia é formulada de formas distintas por cada um. Às vezes, para alguns, ela diz que é absolutamente impossível que a energia seja criada ou destruída. Mas é difícil ver novamente como isso poderia ser demonstrado de forma universal e necessária. E é isso que se precisa demonstrar para poder descartar a interação dualista. Enquanto isso não ocorre, afirmar isso é presumir o princípio e assumir falso o dualismo sem demonstrar. Outros formulam a lei dizendo que, em um sistema causal fechado, a quantidade de energia se mantém constante, mas o dualista nega que o corpo seja um sistema causal fechado. É porque está interagindo ou sendo influenciado por uma alma imaterial? Se em resposta dissermos que o problema está em que isso mudaria a energia total do universo, e isso não pode acontecer. Como o universo é um sistema causal fechado, estaríamos pedindo o princípio novamente? Porque, se o dualismo for verdadeiro e existirem mentes não físicas interagindo com o físico, então não é verdade que o universo físico seja um sistema causal fechado. A conservação da energia só preocupa o dualista se for um fato universal e necessário, mas não há como provar isso. Além disso, se a conservação da energia é uma lei física, até certo ponto é de se esperar que a energia não se conserve quando algo físico, como o corpo, é influenciado por algo não físico, como uma mente imaterial. Nessas condições, o dualista pode pensar sem problema que a energia realmente se conserva. Naqueles lugares e momentos em que não há nenhuma mente interagindo com o corpo, a energia se conserva, mas naquele lugar e momento em que uma mente interage com o corpo, a energia não se conserva. E já levando isso em conta, é falacioso tomar o fato de que a energia se conserva quando não há nada não físico, como uma mente interagindo com o físico. E querer tirar daí, querer deduzir a verdade universal de que a energia se conserva sempre de forma absoluta. Necessariamente falando, chegados a este ponto, o que a objeção realmente precisaria é da afirmação de que a energia se conserva nos cérebros. Então sim, se for demonstrado que a energia se conserva nos cérebros, poderíamos descartar seguramente a interação de algo não físico, como a mente, com o físico que é o cérebro. O problema é que essa afirmação é empírica, não pode ser feita a priori e nunca foi demonstrada. Na prática, é duvidoso que isso seja possível. Como escreve, por exemplo, é virtualmente impossível medir a energia precisa do cérebro ou do corpo humano e ver se ela permanece constante, ou se suas variações se devem a fatores físicos externos ou a uma alma imaterial. E nessas condições, simplesmente assumir a priori que a energia se conserva nos cérebros e que, portanto, não há interação alma-corpo. Pois é, mais uma vez, pedir o princípio contra o dualista. Às vezes se disse, em apoio à objeção, que se a energia não se conserva, então a física, a química, a biologia, a economia, toda a ciência entra em colapso. E então, não sei, é ele? Isso, obviamente, é um exagero. Novamente, para o dualista, pode muito bem ser que a energia se conserve em todos aqueles lugares e momentos em que não haja uma mente não física interagindo ou agindo sobre um cérebro. Nesse caso, se só existem mentes não físicas na Terra, e isso por um período de tempo insignificante em comparação com toda a história do cosmos. Assim, a conservação da energia valeria sempre e em qualquer lugar, sem gerar problemas para a ciência. Só seria uma catástrofe se tivéssemos motivos para pensar que a não conservação da energia é um fenômeno prevalente. Mas não é o caso, nem mesmo no dualismo. O fato de a mente humana, como algo não físico, causar certos eventos materiais no cérebro, não vai nos impedir de investigar cientificamente a natureza das partículas subatômicas. Afinal de contas,
O efeito da interação mente-corpo na conservação da energia total do universo vai ser tão negligenciável que, para efeitos práticos, é como se a energia fosse conservada universalmente. De um jeito ou de outro, replicará o dualista. O fato é que não há nenhum bom motivo para se apegar à conservação da energia. Como se fosse uma espécie de dogma sagrado promulgado pelo Papa Dawkins III, também há o ponto de que, na relatividade geral, a energia não se conserva, ou, no mínimo, é controverso que isso aconteça, mas espere, eu não sou cientista. E se eu começar a falar de relatividade geral, vai ter muita gente que só por isso não vai querer me ouvir. Como eu posso fazer? Já sei, pronto, assim todo mundo vai acreditar em mim. Mas se alguém não se convencer com o jaleco, a física teórica Sabine Rosenfelder também explica isso neste vídeo no YouTube. E eu também consultei outras pessoas como Javier Santaolalla e Pascal, do canal Ionos, aos quais agradeço. Os dois são doutores em física. Isso não quer dizer, obviamente, que eles concordem com absolutamente tudo o que eu digo neste vídeo, que no final das contas é uma reflexão filosófica, mas sim que as questões científicas não estou inventando. Explicando, a maneira mais simples que encontrei de entender esse ponto da não conservação da energia na relatividade geral é a seguinte. Vamos pegar uma partícula de luz, um fóton. Todo fóton tem um certo comprimento de onda que está associado à energia que ele transporta. Comprimentos de onda maiores têm menos energia, menores, mais energia. Assim, por exemplo, a luz ultravioleta, que tem um comprimento de onda mais curto, transporta mais energia do que a luz vermelha, que tem um comprimento de onda mais longo. Agora, sabemos que o espaço está se expandindo. A malha do espaço, por assim dizer, está se esticando cada vez mais com o tempo. O que isso significa? E aqui está o ponto importante. Se pegarmos um determinado fóton e deixarmos o tempo passar, a expansão do espaço fará com que seu comprimento de onda também se expanda de forma correspondente, se alongue. Mas dissemos que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia, logo o fóton perdeu energia. Para onde foi essa energia? Para lugar nenhum? Simplesmente não se conserva, não há conservação de energia. Mas, nesse caso, parece que o dualista está totalmente certo em dizer que também não há conservação de energia na interação entre alma e corpo. E ainda com mais razão, porque as leis da física são baseadas no pressuposto de que não existe nada não físico interagindo com o físico e alterando seu comportamento natural. Se não há conservação de energia na relatividade geral, por esse motivo, ou, no mínimo, é controverso que haja, isso ainda precisa ser discutido, pois também não é um grande problema que não haja conservação de energia. No dualismo, por fim, há a questão de que, na física, as leis de conservação não são fundamentais, mas sim consequência de algo mais básico. As simetrias do universo, como propôs a genial matemática M. Noether no teorema que leva seu nome, dito de forma rápida e simplificada, porque esse não é o tema deste vídeo, mas a cada simetria em um sistema físico corresponde. É conservada uma lei de conservação. Dizemos que um sistema físico é simétrico em relação a uma certa transformação, se eu posso fazer essa transformação e o sistema se comporta da mesma forma. Por exemplo, se eu lanço uma bola no parque na segunda-feira, o comportamento da bola vai ser o mesmo que se eu a lançar na sexta-feira. O sistema físico da bola é simétrico. Com relação a mudanças no tempo, eu posso fazê-lo funcionar em outro momento, e seu funcionamento, seu comportamento é exatamente o mesmo. Agora, se as leis de conservação dependem das simetrias de um sistema físico, e o dualista justamente está propondo que algo não físico pode interagir com o físico, o normal é que essas quantidades não se conservem, como a energia, que sim se conserva quando os sistemas físicos são deixados por conta própria. Por assim dizer, a interação dualista quebra a simetria sobre a qual está baseada a lei da conservação e, portanto, ela não precisa ser obedecida. É natural esperar que um sistema físico reaja de formas distintas se a alteração feita estiver ou não no eixo de intervenção de algo não físico. Dito de outra forma, poderia argumentar o dualista, o físico não é simétrico em relação a interagir ou não com algo não físico. Portanto, se esse é o eixo que variou, não haverá conservação das quantidades que normalmente seriam conservadas. Se o dualismo for verdadeiro e as mentes não físicas puderem interagir com o físico, isso faz com que os sistemas físicos não se comportem da mesma forma, onde há mentes interagindo com eles e onde não há, o físico não é simétrico, não é invariante.
Com relação a esse eixo, e portanto, não há motivo para que se conservem as mesmas quantidades que se conservam quando não há mentes atuando. Isso é algo permitido pelo teorema de Noether, que está na base das leis da conservação. Esse ponto é desenvolvido em detalhes por Aline Cuckoo e Brian Pitt neste artigo aqui. Caso queira dar uma olhada, você tem os links no comentário fixado, junto com toda a bibliografia do vídeo. Ok, Henrique. O problema é que o que não é físico não pode interagir com o que é físico. E essa reação ilustra justamente o meu ponto, que essa forma de objeção que apela à conservação da energia acaba se reduzindo novamente à mera afirmação de que o que não é físico não pode interagir. E já vimos que não há realmente bons motivos, para negar essa possibilidade a priori. A menos que alguém adote o materialismo desde o início, pode achar contraintuitivo que o não físico interaja com o físico, como pensa o materialista. E tudo bem para ele. É natural que pareça assim para ele, mas por que também para os outros? Nesse estágio, o problema da interação às vezes surge como o chefe final dos videogames. A ideia do fechamento causal do físico, dita de forma simples, é a afirmação de que todo evento ou acontecimento físico tem uma causa exclusivamente física. É evidente como o dualismo entra em contradição com o fechamento causal do físico. Se realmente sua mente é uma substância imaterial, não física, capaz de interagir com o físico, de gerar efeitos físicos no cérebro, então haverá eventos físicos, ou seja, acontecimentos cerebrais e movimentos corporais que não terão uma causalidade exclusivamente física. Logo, o dualismo viola o fechamento causal do físico. O problema, mais uma vez, é que, a menos que se assuma o materialismo, de início, não há um bom motivo para presumir que o fechamento causal do físico é verdadeiro. Ou seja, mais uma vez temos em mãos um argumento circular. Não há nada não físico que interaja com o físico, porque o físico é um sistema causal fechado. O físico é um sistema causal fechado, pois nada não físico interage com ele. Ou dito de outra forma, o dualismo é falso, porque o fechamento causal do físico é verdadeiro, e o fechamento causal do físico é verdadeiro, porque o dualismo é falso. Entenda bem, é de se esperar que o fechamento causal do físico seja um dogma, um axioma do materialismo. Mas por que alguém que não seja um materialista convicto desde o início deveria aceitá-lo? Se o materialismo é verdadeiro, então o fechamento causal do físico também é, mas a pergunta é, como você me demonstra o fechamento causal do físico sem assumir o materialismo? De início, há quem argumente a favor do fechamento causal do físico porque é uma ideia útil para a ciência. E isso dificilmente é um argumento definitivo, como aponta Keith Buller neste artigo, pois o fechamento causal do físico pode ser útil à ciência, porque é absolutamente verdade, ou porque não é totalmente verdade, mas aproximadamente é, ou porque é diretamente falso, mas compatível com o tipo de pesquisa científica realizada. Insistir simplesmente que tem que ser verdade não é apresentar uma objeção ao dualismo, é simplesmente professar a própria fé materialista. Não só faltam bons motivos para afirmar o fechamento causal do físico, como há um forte motivo para negá-lo de imediato. A saber, se o fechamento causal do físico for verdade, segue-se a teoria filosófica mais absurda já concebida por um ser humano. Assista a este vídeo para entender o que digo.